Há passagens na Bíblia que ouvimos tantas vezes que já não paramos para sentir seu peso. E, no entanto, cada palavra dita por Jesus na cruz carrega um segredo profundo. Não foram frases soltas, mas chaves espirituais. Palavras que abriram portas de perdão, esperança e vida eterna. Muitos pensam que a cruz foi apenas sofrimento, mas ali se escondem códigos do céu. Cada frase, um testamento. Cada silêncio, uma revelação. Há quem veja apenas dor, mas quem ouve com o coração percebe que cada palavra de Cristo é uma semente plantada para transformar nossa alma. Talvez você também tenha carregado culpas antigas, chorado sozinho no silêncio da madrugada ou sentido o peso de uma sede que nada sacia. Pois saiba, as últimas palavras de Jesus ainda respondem às dores mais profundas do nosso coração. O que ele disse no Calvário continua ecoando hoje, trazendo luz para quem vive em sombras. Se você deseja entender o que realmente aconteceu naquele madeiro e como isso pode mudar o rumo da sua vida, permaneça comigo, porque o que está prestes a ser revelado pode se tornar o divisor de águas da sua fé. No silêncio pesado do Gólgota, quando o céu parecia se cobrir de sombra, Jesus ergueu a voz, não para pedir socorro, mas para interceder. Suas palavras atravessaram a escuridão. Pai, perdoa-lhes. Ele não amaldiçoou, não condenou, não devolveu a ofensa. Escolheu a via da misericórdia, mesmo enquanto o sangue escorria de suas mãos cravadas. Quem poderia imaginar tamanho amor em meio à dor? O perdão de Cristo não foi dirigido apenas aos soldados que o feriram, mas a todos nós, que tantas vezes o ferimos com nossas escolhas. Ele olhou além das lanças e enxergou a ignorância humana. Perdoar não significava justificar a injustiça, mas revelar a grandeza de um coração que nunca deixa de amar. Essa atitude nos ensina que a cruz não é apenas punição, mas também um trono de graça. Quantas vezes carregamos mágoas em silêncio, alimentando ressentimentos que nos roubam a paz? Jesus mostra que o perdão não é fraqueza, mas libertação. Perdoar não é esquecer a dor, mas se recusar a ser prisioneiro dela. Quando ele disse, Pai, perdoa-lhes, abriu a porta para que todo aquele que crê pudesse encontrar descanso no perdão divino. No dia a dia, isso significa liberar quem nos feriu, mesmo sem desculpas recebidas. Não é fácil, mas é o caminho da liberdade espiritual. Lembre-se de Estevão, apedrejado, que repetiu o mesmo clamor. Senhor, não lhes imputes este pecado. O perdão não muda apenas quem o recebe, transforma profundamente quem o concede. Imagine alguém que foi traído por um amigo de confiança. O coração clama por justiça, mas Jesus convida a entregar a ferida ao Pai. O perdão não apaga a memória, mas cobre a ferida com graça. É como trocar correntes pesadas por asas invisíveis. É soltar-se do peso que nos impede de caminhar. O perdão de Cristo também nos ensina sobre intercessão. Ele não apenas perdoou em silêncio, mas pediu ao Pai que fizesse o mesmo. Assim como Moisés intercedeu por Israel, e assim como uma mãe ora pelo filho rebelde, somos chamados a levantar vozes que pedem graça em lugar de condenação. É nesse ato que a misericórdia vence a justiça. No entanto, esse chamado não é confortável. Perdoar implica morrer para o próprio ego, renunciar ao desejo de vingança e abraçar um amor que muitas vezes não será compreendido. Mas quando obedecemos a esse caminho, experimentamos uma paz que excede todo entendimento. É como se a cruz se tornasse ponte, e não apenas sentença. E aqui se abre um mistério ainda mais profundo. Se a primeira palavra de Jesus foi o perdão, que revelações ainda guardavam seus lábios nos instantes seguintes? Cada frase pronunciada no Calvário é uma chave espiritual, e a próxima nos leva do clamor pela misericórdia ao anúncio de uma promessa eterna. Naquele cenário de dor, não foram apenas insultos que ecoaram, mas também um pedido humilde.
Um dos ladrões, reconhecendo sua culpa e a inocência de Cristo, voltou-se para ele em súplica. O improvável aconteceu. No meio da morte, nasceu a esperança. E Jesus, com voz firme, respondeu com promessa. Não era ilusão nem consolo barato, era a verdade eterna. Hoje estarás comigo no paraíso. O perdão concedido ao ladrão nos mostra que a salvação não depende de um histórico perfeito, mas de um coração quebrantado. Não havia tempo para obras, nem para provar devoção com ritos ou tradições. Havia apenas um instante de fé, e isso bastou para que a graça se derramasse. Essa cena desmonta a lógica humana e exalta o amor divino que sempre surpreende. Quantas pessoas acreditam que já é tarde demais para elas? Que seu passado manchado não pode ser apagado? O ladrão ao lado de Jesus nos prova o contrário. Ele não teve tempo de refazer sua história, mas encontrou em Cristo uma nova eternidade. Isso mostra que ninguém está fora do alcance do perdão divino enquanto houver vida e arrependimento. No cotidiano, isso nos ensina que não devemos medir a fé pelo passado de alguém. Um pai distante, uma mãe cansada, um jovem perdido. Qualquer um pode, em um instante de sinceridade, encontrar redenção. Esse episódio nos convida a olhar menos para as cicatrizes das pessoas e mais para o potencial de transformação que Deus pode realizar nelas. O paraíso prometido também fala de comunhão imediata. Não é uma espera vaga, não é uma fila sem fim, é presença. Estarás comigo, disse Jesus. O maior prêmio não era o lugar, mas a companhia. O céu não é apenas geografia sagrada, mas a certeza de nunca mais estar só. É caminhar lado a lado com o Salvador para toda a eternidade. Isso nos lembra de que a salvação não é apenas livramento do inferno, mas encontro com o próprio Deus. O ladrão não recebeu apenas perdão, recebeu proximidade. Da mesma forma, quando nos rendemos a Cristo, Ele nos tira do deserto da solidão espiritual e nos conduz ao jardim de sua presença. É uma promessa que começa agora e se cumpre para sempre. O contraste da cena é marcante. 2 homens, 2 cruzes, 2 escolhas. Um zombou e perdeu a eternidade. O outro clamou e ganhou o paraíso. Essa dualidade é a mesma que enfrentamos diariamente: confiar ou rejeitar, render-se ou resistir. E cada decisão é uma resposta ao convite de Cristo que continua ecoando. Ainda hoje podes estar comigo. Mas se o ladrão arrependido encontrou redenção à beira da morte, que outros mistérios Jesus revelaria àqueles que ainda estavam vivos e próximos? As palavras seguintes, ditas aos pés da cruz, falam não apenas de promessa eterna, mas também de laços terrenos transformados em alianças espirituais. Você já se sentiu perdido, desconectado de quem realmente é? E sem saber qual o plano de Deus para a sua vida? A verdade é que você não está aqui por acaso. Deus tem um propósito para você, e eu quero te ajudar a descobri-lo. Por isso, criei 3 e-books que vão transformar sua jornada com Deus. Clique no link no comentário fixado e comece sua transformação agora. Enquanto o sangue ainda caía da cruz e a dor dilacerava seu corpo, Jesus não se esqueceu de olhar para aqueles que o amavam de perto. Aos pés do madeiro estava Maria, sua mãe, com o coração atravessado por uma espada invisível, e ao lado dela, o discípulo amado. Foi nesse instante que o Mestre pronunciou palavras que ecoam como pacto eterno. Mulher, eis aí o teu filho, eis aí a tua mãe. Não eram meras instruções práticas, eram declarações carregadas de simbolismo. Naquele momento, Jesus não apenas cuidava de Maria, mas inaugurava uma nova família espiritual. O vínculo de sangue deu lugar ao vínculo da fé. Assim, o discípulo se tornou filho e Maria se tornou mãe, lembrando-nos de que, na cruz, todos fomos adotados como filhos de Deus. Esse gesto revela o coração de Cristo, que, mesmo na agonia, não deixou de pensar no cuidado humano.
Ele não apenas ofereceu salvação eterna, mas também proteção e consolo no presente. Essa palavra nos mostra que a fé não anula as necessidades da vida, mas as acolhe, formando uma comunidade de apoio, amor e responsabilidade mútua. Quantas vezes nos sentimos sozinhos, sem uma rede de apoio, como se ninguém entendesse nossa dor? Jesus nos lembra que a fé cria laços invisíveis mais fortes do que os da carne. A família da fé é lugar de amparo, onde irmãos choram juntos e mães espirituais acolhem como verdadeiras guardiãs. Esse é o corpo vivo de Cristo em ação. Na prática, isso nos ensina a ser cuidado e também cuidador. Assim como João recebeu Maria em sua casa, somos chamados a receber em nossos corações aqueles que Deus nos confia. Pode ser um vizinho idoso esquecido, um jovem sem direção, ou até mesmo alguém de nossa própria casa que espera mais atenção do que damos. O gesto de Jesus também nos lembra que não fomos criados para viver isolados. O individualismo que a sociedade prega contrasta com o modelo da cruz, onde a entrega gera comunhão. A fé não é uma jornada solitária, mas uma mesa partilhada. Eis aí a tua mãe, eis aí o teu filho. Continua sendo um convite a abraçar relacionamentos redimidos pela graça. Ao confiar Maria a João, Jesus também mostrou que cada detalhe importa para Deus. Se ele se preocupou com o futuro de sua mãe naquele momento de dor, quanto mais não cuidará de nós em nossas lutas diárias. Esse cuidado se estende a cada lágrima, cada silêncio, cada suspiro que oferecemos em oração. Mas se nesta palavra vemos cuidado humano e laços espirituais, o que dizer da solidão profunda que viria na próxima? Do clamor que ecoaria das trevas, quando até o filho sentiria o peso do abandono? A quarta palavra nos levará a mergulhar no mistério do silêncio de Deus diante da cruz. Gostou do conteúdo e ele fez diferença para você? Clique no Valeu Demais e apoie nosso trabalho. O silêncio do céu pesava sobre o Gólgota quando um grito rasgou a escuridão. Deus meu, por que me desamparaste? Era a voz do filho, ecoando com dor indescritível. Aquele que sempre caminhara em perfeita comunhão com o Pai, agora sentia o peso da separação. Não era teatro, não era exagero, era o abismo do pecado recaindo sobre ele. Nesse momento, Jesus experimentou aquilo que nenhum ser humano jamais poderia suportar: a distância do Pai. Ele carregava não apenas a dor física da cruz, mas a agonia espiritual de levar sobre si os pecados do mundo. Aquele que nunca conheceu o pecado se fez pecado por nós, para que tivéssemos acesso à vida eterna. Esse clamor nos lembra de que a separação de Deus é o maior sofrimento que existe. Muitos pensam que o inferno é apenas fogo e tormento, mas o verdadeiro terror é viver sem a presença divina. Jesus passou por esse vazio para que nenhum de nós tivesse que experimentá-lo em sua plenitude. Ele bebeu o cálice amargo até o fim. Quantos já sentiram o peso do silêncio de Deus? No hospital, quando a cura não vem. No luto, quando a ausência sufoca. Na oração, quando as palavras parecem não passar do teto. Esse versículo não nega o silêncio, mas o ilumina. Até o Filho de Deus passou por ele. E se ele passou, podemos crer que não estamos sozinhos em nossas noites mais escuras. Na prática, essa palavra nos ensina que a fé não é ausência de dor, mas perseverança em meio a ela. Assim como Jó clamou sem respostas imediatas, também aprendemos a confiar quando tudo parece vazio. O silêncio de Deus não é abandono, mas parte de um mistério maior, onde a vitória ainda está sendo escrita. Ao citar o Salmo 22, Jesus nos mostra que sua dor estava inscrita nas Escrituras desde o princípio. A profecia cumpria-se diante dos olhos da humanidade. O salmista escreveu sobre mãos e pés traspassados, sobre zombaria e sede. Cada detalhe se cumpria na cruz.
Isso revela que até o desamparo fazia parte de um plano soberano. O brado de Jesus também nos revela o preço da redenção. A salvação não foi adquirida por meio de palavras doces, mas com lágrimas, sangue e abandono. O amor de Deus é tão profundo que suportou a própria ausência para garantir nossa presença eterna. Esse é o mistério do amor que não recua, mesmo quando tudo parece perdido. Mas se aqui vemos a escuridão da ausência, logo ouviremos outra palavra que ressoa como sede ardente. Um clamor humano, mas também espiritual, que revela não apenas a dor física, mas o desejo profundo do Filho pelas almas sedentas da terra. O corpo de Jesus já estava exausto, a boca ressecada, os lábios partidos, e ainda assim, suas palavras carregavam mais do que dor física. Tenho sede, disse ele, cumprindo as escrituras do Salmo 22. Aquele pedido simples era a prova de que o Filho Eterno havia assumido plenamente a nossa humanidade, sentindo o limite da carne que se desfazia diante da cruz. Mas havia também outra sede, a sede espiritual. Ele ansiava pelas almas perdidas, desejava que todos corressem à fonte de água viva que jorra de seu lado aberto. A sede de Cristo não era apenas pela água terrena, mas pelo reencontro entre Deus e os homens. Esse grito ressoava como convite para quem se perde no deserto da vida sem encontrar sentido. Quantas vezes nós mesmos sentimos essa sede, não de água, mas de paz, não de bebida, mas de propósito. Procuramos saciar com prazeres passageiros, mas a alma continua árida. Jesus nos convida: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ele é a fonte que nunca seca, o rio que atravessa o deserto do coração. O tenho sede nos lembra de que até o Filho de Deus passou pela vulnerabilidade do corpo. Isso nos ensina a valorizar nossa fragilidade, reconhecendo que até a dor pode se tornar caminho de revelação. Quando confessamos nossa sede diante de Deus, abrimos espaço para que Ele nos sacie com águas que restauram. Na prática, podemos ver esse clamor refletido em tantas vidas. Uma mãe que dobra os joelhos, clamando pela conversão do filho. Um homem cansado que pede apenas uma chance de recomeço. Uma mulher que ora em silêncio, com lágrimas que ninguém vê. Todos eles, sem perceber, expressam a mesma sede, a de Deus. A resposta de Cristo à nossa sede é sempre abundância. Ele não oferece gotas, mas rios. Não oferece poços rasos, mas fontes eternas. O mesmo Jesus que disse: tenho sede, prometeu também: quem crer em mim, do seu interior correrão rios de água viva. Sua sede revela a nossa necessidade, mas também aponta para a provisão infinita do Pai. Esse grito nos ensina ainda a olhar para os sedentos ao nosso redor. Quantos caminham ao nosso lado desidratados de esperança, famintos por sentido? Assim como alguém estende um copo d'água ao cansado, somos chamados a oferecer palavras de vida, gestos de cuidado e testemunhos que saciem corações áridos. Mas, se nesta palavra encontramos a vulnerabilidade humana e o desejo ardente de Cristo por nós, o que virá em seguida é diferente. Não um pedido, mas uma declaração de vitória. Da boca que clamou por água, brotará a certeza de que a obra foi concluída. Depois do clamor de sede, Jesus ergueu a voz com firmeza: está consumado. Não era um sussurro de derrota, mas um brado de vitória. A obra redentora havia chegado ao fim. O véu entre o homem e Deus estava rasgado. Naquele instante, todo o peso da lei se cumpria, e a graça se derramava como rio sobre a humanidade. Essa palavra nos mostra que a cruz não foi improviso, mas plano eterno. Desde Gênesis, o Cordeiro já estava preparado. Cada profecia, cada sombra do Antigo Testamento apontava para aquele momento. E agora, diante de todos, o Filho declarava: a dívida foi paga, a obra concluída. Nenhum sacrifício humano poderia acrescentar algo ao que ele realizou.
No cotidiano, isso significa que não precisamos viver tentando merecer a salvação. Quantas pessoas carregam culpas antigas, tentando compensar erros com boas obras? A cruz nos ensina que a dívida já foi cancelada. Não é um cheque em aberto, é uma sentença assinada com sangue, está consumado. Basta crer, basta receber. Esse brado também fala de libertação. As correntes espirituais que nos prendiam foram quebradas. As acusações que pesavam sobre nós foram anuladas. É como se o inimigo tivesse perdido a chave da prisão e Cristo tivesse aberto a porta para a liberdade eterna. A vitória não será conquistada. Já foi. Imagine alguém que lutou por anos contra um vício, acreditando que jamais seria livre. Ou alguém que se culpa diariamente por escolhas passadas. O está consumado é a resposta. Não é pela força humana, mas pela obra perfeita de Cristo. O que parecia impossível já foi vencido no Calvário. Essa palavra também nos ensina a descansar. A vida pode ser cheia de batalhas, mas quando olhamos para a cruz, sabemos que o desfecho já está escrito. Não lutamos por vitória, mas a partir dela. Isso nos dá coragem de enfrentar desertos, sabendo que a saída já foi preparada pelo Cordeiro que venceu. Ao proclamar "está consumado", Jesus também nos convida a olhar para o futuro. O fim não é tragédia, é consumação. O que ele iniciou será completado na eternidade. A cruz é apenas o marco de uma história que culminará na glória, quando todo joelho se dobrar diante do Rei dos Reis. Mas, se essa declaração sela a vitória eterna, ainda havia uma última palavra a ser pronunciada. Um ato de entrega suprema, não de fraqueza, mas de confiança total. O Filho que consumou a obra agora entregaria seu espírito nas mãos do Pai. No ápice da dor, quando o corpo já não resistia, Jesus ergueu a voz pela última vez na cruz. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Não foi um gemido de derrota, mas uma declaração de confiança. Ele não teve sua vida arrancada. Ele a entregou voluntariamente. Cada gota de sangue derramado culminava nesse ato supremo de rendição. Essa palavra nos mostra que morrer em Cristo não é fim, mas entrega. Jesus não caiu nas trevas ao acaso, mas se colocou nas mãos seguras do Pai. Assim, revelou que a verdadeira vitória não é escapar da morte, mas confiar em Deus até o último instante. Ele não apenas venceu a morte, redefiniu o sentido de viver e morrer. Na prática, isso nos ensina a entregar nossas vidas diariamente ao Pai, não apenas na hora final, mas em cada decisão, em cada escolha, em cada passo. Entregar-se não é sinal de fraqueza, mas de fé madura. É reconhecer que nossas mãos são limitadas, mas as dele são eternas. Quantas vezes tentamos controlar tudo? A saúde, os filhos, o futuro, o trabalho. Mas a cruz nos lembra que o caminho seguro é a entrega. Assim como um filho que se joga nos braços do pai sem medo de cair, somos chamados a confiar. A entrega de Cristo nos inspira a soltar nossas ansiedades no colo de Deus. Esse brado final também nos consola diante do mistério da morte. Muitos têm medo do último suspiro, do desconhecido, mas em Cristo aprendemos que a morte não é abismo, é travessia. Se Ele confiou seu Espírito ao Pai, também podemos confiar que nossas almas estão seguras nas mesmas mãos eternas. Além disso, Jesus mostrou que a vida não é algo que se perde, mas algo que se oferece. Ele não foi vencido pela cruz, ele venceu pela entrega. Isso nos convida a viver não apenas sobrevivendo, mas ofertando cada momento, cada lágrima, cada vitória como sacrifício vivo ao Criador. Ao entregar seu Espírito, Jesus também nos ensinou sobre descanso. O fardo já não estava sobre ele, mas nas mãos do Pai. Essa cena nos lembra de que, quando o peso da vida nos esmagar, podemos fazer o mesmo. Entregar, confiar, descansar. Há alívio quando paramos de lutar sozinhos e nos deixamos segurar pelo Pai. E assim, as últimas palavras da cruz não são o fim,
mas o início. Porque quem entrega sua vida ao Pai, como Cristo fez, não termina na morte, mas desperta para a vida eterna. O Calvário se fecha com confiança, mas abre as portas da ressurreição que viria no terceiro dia. As últimas palavras de Jesus na cruz não foram apenas para os que estavam ali, mas para cada um de nós. São sementes de vida, de esperança e de entrega. O perdão está disponível, a promessa é real, a sede pode ser saciada e a vitória já foi conquistada. A questão é, o que você fará com isso hoje? Será que ainda guarda mágoas que precisam ser soltas? Será que teme a solidão ou o silêncio de Deus? Ou talvez já tenha sentido que sua vida não tem mais saída? Lembre-se, a cruz não foi o fim, mas o início de um caminho novo. E esse caminho se abre diante de você agora. Jesus não disse aquelas palavras ao acaso. Ele falou por você, por sua família, por sua eternidade. E o mesmo convite que ecoou no Gólgota ecoa hoje na sua casa. Venha a mim, confie em mim, entregue-se a mim. O céu inteiro se move quando um coração decide responder a esse chamado. Se esse conteúdo falou ao seu coração, inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim, você continuará recebendo mensagens que podem fortalecer sua fé e renovar sua esperança. Porque se ainda há fôlego em seus pulmões, a promessa de Deus sobre a sua vida